Tudo bem, pessoal? Hoje estamos aqui em Caçapava do Sul, no Sindicato da Indústria de Calcário do Rio Grande do Sul. Aqui ao meu lado, Carlos Cavalheiro, presidente do sindicato. Roberto Zamberlan, hoje diretor executivo, mas também ex-presidente, né, Roberto? Também, fui ex-presidente. Pessoal, em nome do canal Diário de Máquinas, primeiro agradeço por vocês me receberem aqui, receberem o canal. E, pessoal, se inscrevam, dá um like aí, clica no sininho, porque hoje o assunto vai ser bem interessante. Para quem não conhece calcário e argamassa, hoje vai ter a oportunidade de ver tudo nesse setor. Mas, Carlos, nos fale um pouco aí do sindicato. Boa tarde, Joffre, muito obrigado pela oportunidade, né? Obrigado, Zamberlan, por nos acompanhar aqui. O nosso sindicato, a função dele é representar a classe das indústrias do calcário do Rio Grande do Sul, da mineração do calcário do Rio Grande do Sul, em todos os seus pleitos, né? E principalmente difundir o uso do calcário, da cal, e as vantagens e usos desse produto no cotidiano, a importância da mineração desse produto para a nossa sociedade. O pessoal conhece muito, ouve falar em cal e calcário. Como é que a gente consegue falar alguma coisa, por exemplo, do cal para o pessoal? Bom, a mineração, a extração da matéria-prima é a mesma, é calcário dolomítico, né? O calcário, ele é usado especificamente para a agricultura, como corretivo de solo, a qual o Zamberlan vai fazer uma explanação bem ampla, né? E a cal ela é interessantíssima e poucas pessoas sabem da importância da cal no nosso dia a dia. Então, hoje, aproximadamente 70% da cal consumida a nível nacional, ela é usada para a construção civil, mas ela é importantíssima para outros fins. Então, eu costumo dizer que a importância da cal, ela começa no nosso cotidiano desde que a gente levanta de manhã. Levantou da cama hoje de manhã, a hora que tu ligou a torneira para lavar o rosto ou tomar banho, aquela água ela foi tratada com a cal. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Corsã, a água, ela faz o tratamento da água com a cal. Aí saiu do banheiro, escovou o dente na pasta dental, no creme dental, tem mineração de calcário. Aí tu vai tomar café. Na hora de tomar o café para o desenvolvimento, para uma boa desenvolvimento da cultura do café, é usado o calcário. A margarina teve o calcário para o desenvolvimento da soja. No açúcar, além do desenvolvimento do calcário, no desenvolvimento da cana-de-açúcar, é usado a cal para o branqueamento do açúcar. O pão, o trigo, tem que ser usado calcário para o desenvolvimento do trigo. Aí tomou café tranquilo ali, com outros usos da cal nesse café. Quando tu vai pegar o teu transporte para o trabalho, automaticamente, ou no ônibus, ou no transporte próprio no carro, o combustível ele é refinado à base de cal. O pneu do carro ele tem cal no pneu. Quando tu chega no escritório e precisou imprimir uma folha, aquele papel, ele teve que, por exemplo, hoje na celulose, a celulose hoje, o que é uma celulose? Ela não é nada mais, nada menos que um eucalipto picado, que vai dentro de uma grande panela de pressão com a cal, e depois cria então a celulose. Então, não existe papel hoje sem a cal. Aí o que acontece? Um dia até eu vi o pessoal falando, mas estão plantando muito eucalipto para fazer papel. Celulose para fazer fralda. Quem é a criança que não usa uma fralda hoje? Ali vai a cal. Na fralda da criança, vai a fralda no papel do guardanapinho que a gente usa, papel higiênico, e no papel que é usado no nosso cotidiano. Então eu estou para dizer que a cal é o produto mais importante no nosso dia a dia hoje, né? E na construção civil, é o aglomerante mais antigo utilizado pelo homem. O que é aglomerante? Existem dois tipos de aglomerante. Ele tem a função de unir os grãos de areia ou os grãos de brita para fazer o concreto. Existem dois tipos de aglomerante.
ou é a cal ou o cimento. A cal é usado há milênios. Então, obras importantes como a Via Ápia em Roma, como as pirâmides do Egito, aqui em Caçapava nós temos aqui, há mais de 200 anos, aí nas intempéries, que é o Forte Dom Pedro II, construídos à base de areia e cal, o aglomerante mais antigo utilizado. Já o cimento ele surgiu no mundo há questão de 200 anos atrás. E o que é o cimento? Cimento é uma pedra calcária. Por que o nome cimento Portland? Porque foi pedras calcárias da ilha de Portland, na Inglaterra, onde um pedreiro, né, ele calcinou nos fornos de cal umas pedras calcárias da ilha de Portland, e aí em 1824 ele conseguiu patentear como cimento Portland. Então por isso, ou seja, o cimento é o primo mais novo da cal, né? Então, ou seja, o cimento é uma cal e é advindo da mineração. Então a população ela tem que saber da importância que a mineração de calcário tem no dia a dia nosso. Começa no nosso habitat e nos nossos bens de consumo. Pela água, leite, pelo nosso café, pela nossa refeição e pela nossa higiene pessoal. Então, a cal é um componente importantíssimo na vida das pessoas. Então, a gente chama atenção para isso, porque muitas vezes não é valorizado. O pessoal pensa assim, a mineração estraga o meio ambiente, mas não sabe do benefício que ela traz no dia a dia, na fabricação de medicamentos, na fabricação de tubos e conexões, ou seja, ela tá presente na nossa construção civil há milênios, né, e no nosso consumo do dia a dia. E o calcário, eu vou deixar para o Zamberlan falar, para deixar a importância, ou seja, se não é o calcário, não existe soja, não existe produção, tudo iniciou através da calagem, ou seja, a coisa mais importante que aconteceu de avanço da nossa agricultura foi o uso do calcário como corretivo de solo, como poupança de terra. Quando falo em meio ambiente, nós precisaríamos no mínimo 40% mais de área aberta, agricultável, se não fosse o calcário presente no advento para a produtividade. E a cal, como falei, a gente levanta de manhã, nós estamos em contato com a cal. Então a importância que é os nossos associados aqui do Rio Grande do Sul, que são 10 associados, né, a coragem desses produtores de levantar de manhã e ter toda uma carga por trás para poder produzir a cal para levar esse produto para a sociedade. Uma pergunta, Carlos. Hoje, produção. Tem qual é a média da produção hoje do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul hoje produz em torno de 4 milhões de toneladas, né? Chegamos a 4 milhões e 400 de calcário, só de calcário. Né? Só de calcário, 4 milhões e 400 mil toneladas de calcário. Mas nós temos, que também o Zamberlan vai falar, nós temos podemos chegar tranquilamente a 10 milhões de toneladas. Existe um subconsumo. Nós precisamos esses 6 milhões a menos que não estão sendo usados de calcário é uma perda para o meio ambiente, é uma perda para os nossos governos, é uma perda para a nossa população. Ou seja, nós estamos deixando de produzir em função de fazer um subconsumo de calcário. Então, nós apelamos isso, nós estamos em volta com a Secretaria Estadual da Agricultura, com o Ministério da Agricultura, IRGA, com todas as entidades, para que façamos um programa de análise e correção de solo. Isso é um ganha-ganha. Nós, na indústria do calcário, vamos ganhar, vamos vender mais. Agora, o meio ambiente vai ganhar, a população vai ganhar, que nós vamos ter uma produtividade maior, um custo menor, né? E não falando que com o investimento de R$1, a cada real usado em calcário, ele retorna já no primeiro ano e ainda tem um efeito residual por mais 4, 5 anos. Então, mas eu estou entrando na área do Zamberlan. Zamberlan, aguardando só um pouco.
A concentração maior do calcário hoje é Caçapava do Sul, qual é a região? 85%, de 85% a 90% do calcário consumido no Rio Grande do Sul é de Caçapava do Sul. Mas no Pantano Grande tem também algumas jazidas, em Arroio Grande tem também uma parte em Ulha Negra também tem um associado nosso que tem em Ulha Negra. Inclusive, a fábrica de cimento do Rio Grande do Sul é em Pinheiro Machado, que também tem uma concentração de calcário calcítico. Região Sul, né, basicamente. Exatamente. Toda ela. E falando em produção, além da produção desses 4 milhões de toneladas de calcário, nós produzimos tranquilamente mais 250 mil toneladas de cal. E essa cal ela é usada para construção civil, indústria, a indústria de fertilizante usa bastante, a indústria celulose, inclusive importa um pouco de outros estados, de acordo com a variação da concentração química do produto para celulose, açúcar e outros fins. E essa cal também é usada para a fabricação de argamassa. Então, aquelas grandes obras que a gente vê em Porto Alegre, grandes construtoras, a argamassa, a maioria vai de Caçapava. O que é uma argamassa? É uma mistura de areia, cal e cimento e algum componente químico. E também, nós aqui nas indústrias também fabricamos fertilizante à base de calcário. Né? Então, calcário, fertilizante à base de calcário, com enxofre, boro, então fizemos várias formulações aqui que servem tanto para uso direto, como também a gente colabora para a indústria de fertilizantes. Então, as indústrias de Caçapava fornecem para a indústria de fertilizante. A gente fornece para as indústrias de fertilizante calcário, cal e fertilizante para os complementos de fórmula das indústrias de fertilizante. Maravilha. Ou seja, em Caçapava do Sul a gente tem uma colaboração muito grande para a produtividade da lavoura gaúcha. Aproveitar o gancho, a produção gaúcha hoje representa quanto no Brasil? Em torno de 7% da produção brasileira. 7% da produção brasileira de calcário está no Rio Grande do Sul. Passar a bola agora para o meu amigo Roberto Zamberlan. Zamberlan, fala um pouco aí para o nosso público aí, diz a importância do calcário para a agricultura. Fundamental, numa palavra só, Jofre. Fundamental. Calcário é a primeira providência. Inclusive é o nosso slogan do nosso sindicato, que calcário é a primeira providência. Eu vou citar assim um fato bem rápido para você ver a importância que tem o calcário na economia gaúcha e na economia do Brasil. Se nós considerarmos que nós estamos no ano de 1960 e dividirmos o estado do Rio Grande do Sul em duas partes, norte e sul, a metade rica é a sul e a metade norte é a pobre. E de um tempo para cá, inverteram esses valores. A metade norte passou a ser a rica e a metade sul a pobre. O que aconteceu para que houvesse essa troca? Na década de 60, a metade norte não produzia absolutamente nada. Era barba de bode, uma vaquinha de leite, e o pessoal que plantava uma lavoura de subsistência derrubava o mato, derrubava o nativo, a mata nativa, para plantar um pedaço de milho, feijão, mandioca. Quando aquele solo estava completamente exaurido, derrubava mais um pedaço de mato para plantar, porque não havia outra maneira de se fazer produzir alguma coisa. E então aparece a Operação Tatu, liderado por um norte-americano chamado Mr. John Murdoch. E esse John Murdoch levantou qual era o problema, que não se produzia nada na metade norte. E qual era esse problema? A acidez do solo. Extremamente ácido, assim como o Brasil todo tem 95% do seu território com acidez elevada. 95%. O que ele fez? Mandou uma análise, mandou uma parcela de solo para os Estados Unidos, que naquela época não havia laboratórios aqui. Se fez uma análise e descobriu que o pH do Rio Grande do Sul é extremamente baixo. Qual é a solução? Calcário. Foi daí então
no final da década de 60, que as indústrias de calcário se instalaram aqui em Caçapava, que é a região que mais tem, e começou então a levar esse calcário para o norte do estado, principalmente na lavoura do soja. O que aconteceu? O estado do Rio Grande do Sul se tornou um dos maiores produtores de grãos a partir do consumo de calcário. A partir do uso do calcário no Rio Grande do Sul, é que o estado do Rio Grande do Sul virou essa potência agrícola, exportando inclusive pessoas daqui do nosso estado para o resto do Brasil. E que foram para o resto do Brasil, levando essa cultura e levando a essência da primeira providência, que é o uso do calcário. Isso no Rio Grande do Sul. Se nós formos considerar em termos de Brasil, João, qual era a parte que não dava absolutamente nada e era muito grande no Brasil? O cerrado. Sim. O cerrado não se produzia absolutamente nada. Eram umas árvores retorcidas no meio do deserto. O que redimiu o cerrado? O calcário. O calcário foi o produto que redimiu o cerrado no Brasil. Hoje, o estado do Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil e o maior consumidor de calcário. Inclusive, enquanto nós estamos falando em Rio Grande do Sul em torno de 4 milhões de toneladas, o Mato Grosso fala em torno de 9 a 10 milhões de toneladas de calcário. Olha a distância, porque ele sabe que precisa do calcário para que haja maior produtividade. E batendo recordes um em cima do outro. Onde é que começou tudo isso? O calcário. Então, toda essa explosão que a gente tem hoje aí do agro vem do calcário. Porque, como tu comentou, um dado que eu não sabia, quer dizer, 95% do solo brasileiro é necessita de calcário. E o agricultor insiste ainda em pensar que talvez não precise. Não vou usar. E se for usar, eu vou usar menos da quantidade necessária. O que é um erro crasso, é um erro imenso. Você veja bem, o estado do Rio Grande do Sul necessita consumir anualmente 9 a 10 milhões de toneladas de calcário para usar 1 tonelada de calcário por hectare, que é um dado baixíssimo. Se ele consumisse 1 tonelada de calcário por hectare ano, dariam 9 milhões. O dobro da produção. 3 vezes mais. Nós estamos com 3. 3 vezes mais é a necessidade mínima para se corrigir o solo do Rio Grande do Sul. E nós produzindo o que estamos produzindo, tu imagina se o Rio Grande do Sul usasse calcário na menor quantidade possível. Olha a explosão que seria de produtividade no nosso estado. Inclusive, nós estamos fazendo campanhas, nosso sindicato, através do nosso presidente, falando com a Emater, falando com a Secretaria da Agricultura, falando com o Desenvolvimento Econômico, falando com todas as partes de governos e falando com as representações agrícolas que se alertem para a subutilização que a agricultura gaúcha está tendo. Foi a agricultura gaúcha que redimiu o norte do estado. E ainda não chegamos lá. Porque no momento em que todos os nossos agricultores se derem por conta do quanto estão perdendo em não usar calcário, vão ficar de cabelo em pé. Como disse Carlos agora há pouco, para cada R$1 investido em calcário, o retorno são R$4. É a mesma coisa que ele dizia assim, Joffre, me empresta R$1 que aqui amanhã eu te dou 4. E você disse, não, vai ter que sair um do meu bolso, não vou te dar. E aí esse é o raciocínio que se tem hoje. Você diz assim, nós precisamos usar calcário. Pois é, mas eu vou ter que tirar o dinheiro do bolso. Uma interferência pequena, assim, o que acontece? Esses 3,5 milhões, 4 milhões de toneladas que são usados aonde? Na agricultura comercial, naqueles produtores tecnificados. Sim. Então, o produtor tecnificado, o produtor de semente, o que tem pivô, aquelas áreas de alta produtividade, por que tem alta produtividade? Porque usam calcário. Aí esses também. Onde é que não está sendo usado? O que tem menos informação, o que tem menos recurso, ele vai tentando, e plantando. Então, ele bota o mesmo esforço naquele hectare, a mesma semente e colhe a metade.
Em função de quê? Na negligência do principal, calcário. Porque, além da correção de solo, de aumentar o pH para que essa planta absorva os nutrientes de forma equilibrada, o calcário ele tem dupla finalidade. Ele é corretivo de solo e ele é fonte de cálcio. É como se tu estivesse dando, é como se estivesse dando uma mamadeira de leite para uma criança. O que tem numa mamadeira de leite? Cálcio, para crescer os ossos da criança, os dentes, a estrutura física. E o que tem numa mamadeira de calcário? Cálcio para a planta. A raiz vai aonde? A raiz vai atrás do quê? Ela vai atrás do cálcio. Então, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, foi o berço nacional da soja. Hoje tem uma produtividade boa, mas está perdendo para Goiás, Mato Grosso, por quê? Pelo subconsumo de calcário. Por exemplo, Rafael Nunes, pesquisador da Embrapa, no Encontro Nacional dos Produtores de Calcário ano passado, colocou: não tenham medo de usar calcário. Calcário. Quantidade: 3, 4 toneladas. Não, nós estamos usando até 17 toneladas de calcário por hectare. Quando a gente fala isso, João, quando a gente fala se usar 17 toneladas de calcário por hectare aqui, eles arrepiam, o cabelo ouriça. Vocês estão loucos falando em 17 toneladas. Nós usamos 3. Por quê? É porque é 3. Por que é 3? Porque é 13. Não justifica isso. Você pega a análise de solo, diz assim: você tem que usar 9 toneladas de calcário por hectare na análise, fazendo uma suposição. E o cara diz: não, mas 9 é demais, eu vou usar 3. E não sai desse 3. E o que acontece? Uma subutilização, um subconsumo e uma subprodutividade. Que eu ia perguntar, eu digo, gente, onde é que está esse furo aí? Uma parte que tu já falou, quer dizer, os grandes produtores, eles usam. Os tecnológicos estão que usam a agricultura de precisão, por exemplo, colocam tudo o que precisa. Por exemplo, uma grande ferramenta, a agricultura de precisão. Sim. O que é agricultura de precisão? Como é que era antigamente nesse cara que usa 3 toneladas por hectare? Meu pai usava 3 toneladas por hectare e eu vou seguindo usando 3 toneladas por hectare. Porque em 100 hectares ele fazia uma amostra de solo para levar no banco e receber o financiamento. Tem gente que segue assim. Agora, grandes produtores de semente, regiões que estão muito desenvolvidas, eles fazem a agricultura de precisão. Análise de hectare por hectare. E eles colocam nesse hectare o que está faltando nesse hectare. No local que está sendo preciso, não, mais chama-se taxa variável. Taxa variável. Então ele vai colocando na medida da necessidade do solo. E exatamente na quantidade que necessita que ele está colocando. E o que acontece ao nosso pequeno produtor no estado do Rio Grande do Sul? Ele tem pouco acesso à tecnologia, pouco acesso ao crédito para dar calcário, como, por exemplo, financiamentos liberados o ano todo. Sim. O financiamento tem janelas bancárias e ele só pega quando não precisa, quando não pode usar. Então, existe uma restrição de crédito e existe uma restrição de informação. Não se usa calcário. Então, o que acontece? Por que o agricultor está sempre correndo atrás da máquina? O pequeno. Porque ele não tem acesso à informação e nem ao crédito para saber que a primeira providência é o calcário. É daí que começa a sua produtividade, é aí que começa a sua fonte de renda e a fixação do homem no campo. E pelo que eu estou entendendo, então, se ele investir, digamos, ele saiu de 3, digamos que ele não vá para 9, mas que ele vá para 6. E se ele colocar esse 6, ele busca isso na produtividade, né? Vem automaticamente. Por exemplo, assim, ó, se você, por exemplo, estiver usando 3 toneladas de calcário por hectare, tá? E você está colhendo 6. Se você contar 6 toneladas de calcário, a reciprocidade vai ser maior, a resposta vai ser maior, mas ainda não chegou no ideal. Porque o teu ideal não é 6, talvez o teu ideal seja 12. E o custo não é representativo, por exemplo, digamos, ele vai ganhar 100 na produtividade e a gente tem uma ideia de quanto seria 20, 10, 15 que ele vai investir no calcário. Muito importante essa pergunta, importantíssima essa pergunta. Então, o que acontece? Hoje, um saco de semente de milho por hectare
é em torno de R$1.000 no saco de semente de milho. Um arrendamento de terra, qualquer que seja, aí é 10 sacos por hectare. Ou seja, vai dar lá seus R$1.500 por hectare. Né? E ele deixa de usar uma tonelada de calcário que custa R$120 aqui na fábrica, mais frete, ele deixa de usar uma tonelada de calcário que custa R$220 por tonelada. R$220. Com frete. Então ele está deixando pelo contrário. Então, uma das coisas que nos indigna é isso. Chama-se esse programa que a gente quer que o governo do estado faça irrigação branca, com todo respeito ao programa de irrigação que existe. A água é tudo. A coisa mais importante que tem para o desenvolvimento da cultura, água. Segunda coisa mais importante, calcário. Só que o programa de calcário, tu faz ele com R$500 por hectare, tu faz a correção de solo. E para te irrigar um hectare, aí custa R$20.000 por hectare. Então, a coisa mais fácil e mais à mão que teria hoje para fazer o aumento da produtividade da lavoura gaúcha e brasileira seria um investimento, um programa top de calcário, parecido com a Operação Tatu. Uma pergunta que de um leigo, né? Sim. Conheço muito de máquinas, mas digamos, colocou os R$500 ali, como falou, no hectare. O exemplo de cima, Se for colocado uma quantidade, digamos, já ideal, não uma precária, isso também fortalece a cultura, por exemplo, no caso de uma seca, no caso de muita chuva, sol... Boa pergunta. O calcário, uma das características do calcário é ser higroscópico. E significa o quê? Ele retém a umidade. Então, no momento que você coloca o calcário no solo, ele segura a umidade do solo na volta dele. Então, significa o quê? Que se houver um veranico, se houver uma seca, as lavouras que estão com calcário vão resistir muito mais tempo do que a outra. Estão mais preparadas. Certo, exatamente. E aí você tem um rendimento maior. Muitas vezes a gente vê isso no dia a dia, quando a gente visita agricultores, ele diz assim, o que aconteceu que o meu vizinho colheu mais do que eu se nós plantamos a mesma semente, usamos o mesmo fertilizante, plantamos no mesmo dia e ele colheu mais do que eu nessa sequinha. Só faltou um detalhe, ele colocou calcário e você não, né? Sim, ou colocou uma quantidade menor do que ele deveria ter usado. E existe um preconceito contra usar mais de 3 toneladas de calcário por hectare. Por exemplo, tem um outro detalhe aí. Quando a gente recomenda 3 toneladas, ou 6, ou 9, ou 10, ou 12, ou 15, 18, seja lá o que for, a gente está falando que a gente tem que corrigir uma camada de 20 centímetros do solo. Esses 20 centímetros é a camada normal que tem do solo. Então, essa quantidade de calcário que foi calculada para ser usada por hectare é para corrigir uma camada de 20 centímetros. Estava-se usando até bem pouco tempo atrás, que deveria ser incorporada uma camada de 40 centímetros. E hoje já está se falando em usar uma camada de 60 centímetros. Então, se nós precisamos, por exemplo, Joffre, 5 toneladas de calcário na primeira camada, que é de 0 a 20, quanto é que nós vamos precisar de 20 a 40 e quanto é que vamos precisar de 40 a 60? Aí está a diferença, então, do pessoal de Goiás que usa... Exatamente. Exatamente. 16, falou? 19? 16 toneladas. E aqui não sai de 3. Não sai de 3. Exatamente. Não sai de 3 no pequeno. Ou seja, nós estamos discutindo. Hoje tem produtores de ponta que já estão com o solo corrigido. Vão só mantendo. Vão manter, depois de corrigido, ele vai manter aquele consumo de 1 tonelada ano. 1 tonelada hectare ano. Ao passo que tem produtores que faz 20 anos que não usa. Né? Então, o que acontece? Hoje, está acontecendo, no dia de hoje, na Fenatrigo, em Cruz Alta, um pesquisador da CCGL Tech, o Jacques Fiorin, uma palestra sobre calcário. Né? Defensor do uso do calcário, ou seja, é público notório que temos que usar calcário. Agora nós temos que disponibilizar isso.
Eu vou te fazer uma outra colocação assim. Muitas vezes o leigo pergunta para mim assim, me troca em miudinhos assim, qual é a função do calcário no solo? Qual é a função? O que ele faz lá dentro? Além de ser um fertilizante, que ele tem cálcio, magnésio, são macronutrientes secundários, ele corrige o pH do solo, corrige a toxidez de alumínio e corrige a toxidez de ferro. Tudo isso por R$ 120 a tonelada. Porque o que a gente vê da agricultura? O pessoal fala muito assim, o preparo do solo. Mas daí então o preparo do solo seria somente retirar a safra anterior e abrir o solo, e o pessoal esquece de tratar esse solo, que é o principal para... Exatamente. Eles estão negligenciando na primeira providência. Eles retiram a planta e a planta cresce no solo, e eles não se preocupam em tratar isso. Não, Joffre, vamos fazer um primeiro... Claro, não se preocupa, vamos... Não, você coloca... Né, muita gente, claro, a maioria dos produtores coloca o NPK. Sim. Normal. Do lado da semente, né? Certo. Agora, quando você bota calcário, você corrige todo o solo. Você não corrige só no local que está o pezinho do soja. Tá? Um outro detalhe. O solo, todo fertilizante que é importado, a maioria é importado, esse fertilizante é importado, ele chega aqui, ele chegou a chegar a R$5.000, agora diminuiu, está R$2.500 uma tonelada de fertilizante NPK, por exemplo, um 5,20-20. Esse fertilizante só vai ser absorvido pela planta se a terra tiver com pH alto. Então existe um dado hoje a nível nacional, não é eu que estou dizendo isso, é a própria ANDA, né, que 30% desse fertilizante que é importado e jogado no solo, ele é desperdiçado, porque é colocado no solo ácido. Isso em média, 30% em média. Então, dependendo da acidez, é muito mais que isso. Mas em média, 30%. Então, a primeira providência, que não pode ser negligenciada, nós comparamos o solo ao corpo humano. Joffre, meu amigo Joffre, hoje almoçou em Caçapava, chegou em Porto Alegre com dor de cabeça, ele chega ali e vai fazendo automedicação. Não, o que é a primeira coisa que vai fazer? Tirar uma amostrinha de sangue para ver, o meu colesterol está alto, a minha ferritina está alta, o meu açúcar está alto ou baixo, aí tu vai tratar. O solo é a mesma coisa. Primeira coisa, um programa de análise de solo. Nós temos que ter o diagnóstico. Coletar a amostra e ver o que falta. E colocar aquilo que precisa e não diminuir as quantidades por sua conta própria. É o que está acontecendo hoje. Então, a nossa reivindicação junto à Secretaria da Agricultura, com a Emater, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Rural, é um programa de análise e correção de solo. Isso aí seria um ganha-ganha, todos ganhariam. O exemplo da moça aqui de Caçapava, que veio aqui, ela teve aqui pedindo uma orientação para nós, que ela plantava moranguinho e não conseguia desenvolver o moranguinho dela. Não desenvolve moranguinho. Aí nós trouxemos lá da indústria, uma horta pequena, um calcário e doamos para ela o calcário. Aí no próximo ano ela veio aqui, tive que comprar 2 freezer para me guardar polpa. Que eu não conseguia... Isso numa lavoura de moranguinho. Devido ao aumento considerável, ela não conseguia guardar de tanta produção que ela teve. Outra coisa, Joffre. No mundo nada se cria, nada se termina, tudo se transforma. Então, por exemplo, tu quer aumentar na produção de leite, tu quer aumentar o nível de cálcio no leite, calcário. Colocou calcário na pastagem, colocou calcário no solo, aquela pastagem absorve cálcio que foi colocado, a vaca pasta, aquela pastagem que tem mais cálcio, aumenta o nível de cálcio no leite. E uma pergunta. Então hoje, por exemplo, digamos que se comece um trabalho a nível regional, estadual, governamental, associações, sindicatos do setor, a indústria de calcário do Rio Grande do Sul hoje conseguiria suprir essa demanda, digamos, em escala. Estamos aptos a atender. Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma capacidade instalada no nosso estado do Rio Grande do Sul de mais de 9 milhões de toneladas. Prontinha, estagnada, parada ali. Por quê?
Porque 6 meses por ano nós produzimos calcário e outros 6 meses o agricultor não vem buscar o calcário quando é época melhor. Sim. Ele só quer o calcário na hora que ele vai precisar. Tá. Ele não consegue pensar em fazer uma estocagem. Pode estocar. Eu vou ter que responder essa pergunta dizendo o seguinte: o calcário, a rocha de calcário, aquela pedrinha que tem em cima, a idade daquela rocha são 300 milhões de anos. Aquela rocha, formação de 300 milhões de anos. E o que é o calcário? É aquela rocha moída, mais nada. Daqui a pouco isso aí é bom até para o pequeno agricultor. Mas para ele, né? Sim, que poxa, mas eu vou comprar... Então é o seguinte, se a rocha tem 300 milhões de anos e eu deixar de um ano para o outro, será que vai dar diferença? Um ano vai dar diferença? Não tem problema. 300 milhões? Pode deixar no tempo. O que você quiser. Outra coisa. Quando nós falamos se deixar no tempo... Pode deixar no tempo, não tem não problema. perde as Não propriedades. perde nada. Não perde nada. Outra coisa. Então não precisa de um depósito, nada. Uma armazenagem especial, nada disso. Se você deixar um monte de calcário no tempo, durante 10 anos, a camada que fica de 5 centímetros impermeabiliza o resto que está embaixo. Sim. Ela fica impermeabilizada. Nasce limo, nasce pé de soja, nasce pé de trigo em cima e embaixo está normal o seguinte. O que acontece? Desses 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de toneladas de calcário que você vende hoje, são para os grandes que estão, que já fazem isso de puxar na entre safra, entendeu? Mas é uma minoria. Mas, por exemplo, existe programas, eu sempre uso o exemplo de Canguçu. A Prefeitura de Canguçu tem um programa permanente para o seu produtor. Ela financia, ela transporta. Então, vai a Canguçu, vai ver os níveis de desenvolvimento da cidade de Canguçu, onde tem 60 mil habitantes e 50 mil moram no interior. Eles produzem tomate, aspargo, tabaco, soja, carne, maior bacia leiteira em direção aos florestas. Tem um programa constante de calcário. Ou seja, se nós tivéssemos o programa que existe na Prefeitura de Canguçu, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, seria um ganha-ganha forte. Os municípios estariam desenvolvidos, nós teríamos uma produtividade muito maior, exportação muito maior, e a indústria do calcário seria muito mais forte, com certeza, e seria um ganha-ganha. Queria aproveitar, mudar rapidamente, retornamos, mas maravilhoso, essa explanação acho fantástica para quem não conhecia, né? E, claro, o programa, informação, tecnologia, e hoje como é que está a parte de tecnologia, de maquinário para essa extração, a indústria de calcário, como a gente comentou, quer dizer, ela está preparada para essa produção? Porque eu me lembro, assim, 20 e poucos anos atrás, eu era consultor de vendas na região, uma época que eu trabalhei nessa região, e maquinário bem defasado na época, passando por uma safra de maquinário, e não se tinham, principalmente, todas as máquinas necessárias, porque a escavadeira hidráulica, quando iniciou, a gente tinha praticamente 2 tamanhos do estado. Hoje não, hoje se tu quiser uma máquina de 45 tu tem, uma de 33 tu tem. João, eu tenho para te dizer que nós estamos, já melhorou bastante, tem bastante empresas umas maiores que tem máquinas maiores, mas tem bastante deficiência em função de que a gente vive num mundo, nós saímos de uma pandemia, que daqui a pouco teve quase parar a fábrica, daqui a pouco deu uma correria forte atrás disso, daqui a pouco hoje nós estamos com uma chuvarada, perde totalmente o faturamento da fábrica, e aí nós precisamos também de ter uma sintonia maior da saída do produto para poder ter uma garantia de investimentos. Todo mundo sabe que precisa investir. Tem umas empresas que investem mais, outras menos, mas temos bastante coisa para melhorar nesse sentido, com certeza. Eu digo o seguinte, João, sempre nós precisamos de novos equipamentos. Porque nós temos a mineração, sinteticamente falando, simbolicamente falando, é quebrar pedra. É uma função bem, vamos dizer, primária, mas extremamente desgastante. Então, quando você bota qualquer equipamento a esfregar na rocha, assim como blitadores, assim como
dente de pá carregadeira, dente de escavadeira, seja o que for, Desgaste o desgaste é violentíssimo. E a gente vai fazendo aquilo que pode, né? Então, se você disser assim, existe uma necessidade de remodelação ou de troca de equipamento na indústria calcário, com certeza. Porque é um material que sofre um desgaste muito grande, né? Então, nós precisamos sim nos adaptar e a troca de máquinas. A gente faz aquilo que pode, dentro das nossas possibilidades, sem dar um passo maior que a perna. Mas que existe, sim, existe essa possibilidade. Hoje, os empresários são heróis. Sim. Porque de manhã, ele levantou de manhã o dono de uma empresa de calcário. Ele tem que se preocupar com o Ministério do Exército, está dentro do programa do explosivo. Ele tem o Ministério do Trabalho, que tem que ver se tem um funcionário, vai lá dar o equipamento, depois tem que fiscalizar se ele está usando aquele equipamento. Senão, exatamente. É negligência do funcionário, não usou um tampão no vidro, mas é nós como responsável de lá, dizer, ó, tá aqui, tu usa e te fiscaliza diariamente. O meio ambiente, a ANM, olha, nós temos que cuidar ali para ver de onde é que consegue tirar pedra. De Minas Energia, né? Minas Energia, ANM, tudo. Então, assim, ó. E depois o fisco normal, Caixa, e mais o desgaste natural. Então, assim, ó, parabéns para o nosso empresário, que ele, teoricamente, ou seja, como é que é o nosso dia a dia? Nós temos que quebrar pedra para sobreviver. Lembrando, pessoal, está passando aqui embaixo, tá? O endereço, o nome do sindicato, o telefone. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser conhecer mais sobre o que o Sindicalc, Sindicato das Indústrias de Calcário do Rio Grande do Sul, faz e como ela age, é só entrar em contato aqui, que com certeza vocês vão ter o pessoal à disposição. Será um maior prazer atender uma ligação pedindo informações sobre o calcário, como se deve usar, qual é o período mais adequado, as quantidades necessárias, as recomendações, as dúvidas que por acaso você tem, assim você teve uma dúvida, muitas vezes a gente pergunta para a gente, o calcário estraga de um ano para o outro? Em 300 milhões não estragou, vai estragar no ano seguinte, né? Capaz de não, né? Se o agricultor ligar para o Sindicalc, nós indicamos, passamos toda hora, a gente dá as informações necessárias, né, que a gente tem devido ao tempo de pesquisa que nós dois, Carlos e eu, temos no nosso ramo, né? Sim. Eu tenho mais de 45 anos de experiência no ramo e o Carlos está com 37, né? Então, a gente, durante esse período, deu para aprender alguma coisa, né? Já tem aquela casca de 5 centímetros. É verdade. Hoje, quais são as máquinas mais utilizadas na extração? Escavadeira, trator? Perfuratriz, inclusive a maioria das empresas compraram perfuratrizes modernas, antes era conjuntos separados, era o compressor e a perfuratriz. Agora ele vem acoplado. Então, algumas empresas já compravam, precisam comprar. Depois, escavadeira, em vez da carregadeira, é escavadeira, perfuratriz. O britador de mandíbulas, né? Rebritador. E pá carregadeira também. Pá carregadeira. Também se usa os caminhões também para fazer o... Caminhões fora de estrada. Caminhões fora de estrada. E também... os caminhões... para mineração, né? Para mineração. Caminhões adequados para a mineração. Tem que ser específico. Né? Tem que ser específico, porque o desgaste é muito grande. Não tem como adaptar. As estradas são internas, né? Sim. A gente tem que ter um maquinário para deixar as estradas em perfeitas condições para dar menor manutenção aos caminhões. Sim. Né? Sim. Então nós temos que ter as estradas perfeitas, nossas estradas. Não tem prefeitura nisso, né? Nós que temos que fazer nas nossas estradas. Os caminhões, a pá carregadeira, as carregadeiras, retroescavadeira, inclusive para serviços menores de auxílio e apoio, né? Tudo isso nós precisamos. Depois os moinhos de martelo também que a gente usa na moagem do calcário. Né? Nós vamos, o pessoal que está assistindo, muito em breve a gente vai colocar imagens sobre a mineração, de como que é feito o tiro, que se diz que é a explosão da rocha, o carregamento. Então aguardem que vai ter muita coisa bacana aqui. O canal Diário de Máquinas vai aproveitar essa parceria
do sindical, para mostrar isso tanto para os produtores, agricultores, donos de máquina, todo o pessoal que assiste o canal, para ver como é interessante essa parte da extração. Né? Lá nessas filmagens que vai receber, vai fazer... Na realidade, nós temos que fazer um cerro virar pó. A pedra, quanto mais fina, melhor é a ação dela. Então, é um cerro que vira pó. Outra coisa que eu quero lembrar aqui, Joffre, é a importância da mineração para a economia e para o bem-estar das pessoas. Existem muitas pessoas falando mal da mineração. Então, até a imprensa, meio tão, às vezes, um pouco tendenciosa, maldosa, quando fala em mineração, mostra uma área completamente degradada de que algum grileiro fez uma determinada área e chama aquilo de mineração. Né? Mas mineração não é isso, a mineração é algo muito responsável. Nós somos muito bem controlados pela FEPAM aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos uma parceria muito grande com a FEPAM, eles nos orientam e a gente faz estritamente aquilo que está liberado pelos técnicos da FEPAM. Já tem uma área delimitada, né? Tem uma área delimitada, mas essa área é muito pequena. Por exemplo, assim, se nós pegarmos uma jazida aqui, vamos botar no número médio, 10, 12 hectares, que está sendo impactado. Olha o que significa aqueles 10, 12 hectares impactados naquele momento, o que vai beneficiar para o controle de outras áreas desse calcário, para que não haja desmatamento, para que haja conservação de solo, para que haja aumento de produtividade sem que haja a degradação. Esses 12 hectares, enquanto está sendo minerado, vai proporcionar um rendimento fantástico para milhares e milhares e milhões de hectares. E quando termina a jazida, nós temos já programado antecipadamente o que fazer com aquela jazida extinta. E não irá ficar abandonada, com absoluta certeza. Então, existem muitas pessoas tendenciosas ou mal informadas que degrenem a mineração. E vou pegar esse teu gancho e o que o Carlos falou no início. Quer dizer, de todo o dia a dia. Mas se a gente parar, se a pessoa, o leigo, que acha que uma mineração dá todo esse problema, gente, imagina, vamos pegar aí 10, 12, 15, 20 hectares. Uhum. Nossa, o que é isso, tá? E o benefício que ele traz para milhões de pessoas no dia a dia. E milhões de hectares. E milhões de hectares para a economia do Estado, quer dizer, para emprego de quantas pessoas. Vou citar só um exemplo. Numa área que, se a gente for olhar... 6 milhões de hectares. 6 milhões de hectares só de soja. Só soja, 6 milhões de hectares. Para produzir 60 sacos por hectare. Se não fosse o calcário, se eu não estivesse extraindo o calcário de 100 hectares, nós precisaríamos estar plantando 8 milhões de hectares. Ou seja, nós estamos mexendo em 100 hectares, mas estamos poupando só para soja 2 milhões de hectares. Eu acho que o problema é que o pessoal, quando vê e fala, hoje, por exemplo, é claro que todos nós estamos preocupados, e eu sei também que o sindicato também, como tu falou, toda a parte de ecologia, de preservação do meio ambiente, tudo, mas é que o pessoal está muito acostumado, muitas vezes, a ver queimadas e outras coisas que acontecem, que são milhares de hectares. Exatamente. E aí tu pega... E a mineração é 12. Aí quando tu fala 12, poxa, mais 12 hectares, quer dizer... E vai ser o recomposto. benefício que isso está trazendo e a necessidade desse produto que está lá debaixo. A necessidade desse produto. Aí eu costumo falar isso aí, o seguinte, eu gosto de falar dessas pessoas que são contra a mineração, e elas falam contra a mineração. Mas são poucas hoje, né, Zé Bernardo? Não, não é não. Não? Tem muita gente ONG, falando, muitas coisa. ONGs. ONGs que são contra a mineração, especificamente. ONGs que são contrárias à mineração. Mas elas têm a informação necessária para saber... É isso que eu te digo. Eu não sei se isso aí é má informação ou Má fé. má fé. Isso aí. Porque não pode uma pessoa, depois que isso que o Carlos falou,
explicou detalhadamente quais são os benefícios só da cal, por exemplo, né? E a pessoa continuar contra a mineração, é impossível. Você tem que ter má fé ou você não consegue entender aquilo que a gente está falando. Agora, uma coisa que eu digo para você que é contra a mineração é o seguinte: normalmente essas pessoas que falam contra a mineração estão com uma garrafinha de água na frente, tomando uma água. Qual é a água que eles estão tomando? Que água é aquela ali? Qual é o nome dessa água aí que ele está tomando? Mineral. É, né? Pois é. Mineral, né? Sim, ela vem De uma mina, né? De uma mina. Por que você está tomando água mineral? Vai tomar da sanga. Sim. Por que você vai tomar água mineral? E é contra a mineração? Por quê? Pensa bem o contrassenso dessas pessoas que estão contra a mineração. Mas eu acho que esse bate-papo é legal justamente para isso, para a gente poder informar, principalmente as pessoas que não têm, porque aquilo que a gente conversou antes, quer dizer, eu, por ter já trabalhado aqui na região e vocês pelo imenso conhecimento que têm, a gente sabe de como é feito, da real importância. Então, esse bate-papo é isso que é o legal. Quer dizer, a gente informar a população, informar as pessoas que têm interesse nesse setor de como é feito. Esse é o melhor do sindicato. Exatamente, essa é a nossa função, né? Para o público, olha, além, claro, do apoio que vocês dão para as indústrias, o diálogo também com órgãos que são necessários, né, para bom desenvolvimento do setor. E, gente, peço para finalizar agora, Carlos, um recado aí pro... O recado que eu dou. A gente agradece muito, João, pela oportunidade. Inclusive, a gente vai conseguir difundir isso, mandar isso. Então, quanto mais pessoas ficarem sabendo, melhor. E o slogan do nosso sindicato, a gente sempre diz assim, ó: ponha fé na sua lavoura, mas antes, ponha calcário. Obrigado. E passando para o Zamberlan aqui, mas quem agradece é o Diário de Máquinas, porque essa informação eu tenho certeza que o pessoal vai gostar e muito, porque o papo foi muito agradável. Zamberlan. Eu quero agradecer o Diário de Máquinas, meu querido amigo e irmão Jofre, por ter vindo a Caçapava nos dar o privilégio de falar e trazer algum esclarecimento a mais sobre o nosso assunto que nós dominamos, que é a mineração de calcário, a primeira providência, né, João? Eu quero te agradecer muito e agradecer você, meu querido amigo, minha querida amiga que está assistindo esse programa e que soube aproveitar aquelas informações que nós estamos trazendo hoje. E, por favor, divulgue isso, divulgue o programa do Jofre, que é bom para nós e é bom para você. Muito obrigado, e calcário é a primeira providência. Pessoal, mais uma vez, então, agradeço a todos a disponibilidade do tempo, de ouvir esse bate-papo, de ver esse bate-papo, e lembrando o seguinte, né, que o canal Diário de Máquinas é e vai continuar sendo um parceiro do sindicato. Então, eventos que tenham, novidades que tenham no setor, com certeza a gente vai estar divulgando aqui. Carlos, Zamberlan, muito obrigado. Acho que fantástico bate-papo. Tenho certeza que muita gente que estava vendo e viu ficou impressionado com detalhes que não se conhecia. Muita gente acha que calcário e argamassa é uma coisa simples, e hoje foi colocada aqui a real importância que se tem dessa mineração. Pessoal do canal, muito obrigado. Vamos para a próxima.